Olá, galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 11 do nosso curso de Contabilidade Geral. Hoje nós vamos falar sobre plano de contas. Mas antes de iniciarmos a nossa videoaula, eu peço para todos aqueles que nos assistem, que não são assinantes do canal, que se inscrevam no nosso canal, ativem também o sininho para sempre receberem as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like, pois é importantíssimo para a manutenção desse canal. Como prometido, nós vamos falar hoje sobre plano de contas. Plano de contas é o conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis. Então, plano de contas, ele é um conjunto que tem na sua estrutura todas as contas. E o que é conta, como aprendemos nas nossas últimas videoaulas, é o nome técnico científico dado para um componente patrimonial, seja um bem, direito, obrigação ou conta referente do patrimônio líquido, ou também um nome científico dado a componentes de resultado, referente às despesas, receitas e custos. Então, no plano de contas, vai estar o conjunto de todas essas contas, de todos esses componentes patrimoniais e de resultado, bem como as suas diretrizes e normas que vão disciplinar as tarefas do setor de contabilidade, vão nortear as tarefas de contabilidade, objetivando aí a uniformização do registro de cada transação, seja de uma compra, seja de uma venda, e sejam de pagamento de salários e qualquer outra transação, qualquer outro registro que seja necessário fazer. O plano de contas constituiu ferramenta indispensável no desenvolvimento do processo contábil, sendo que cada empresa deve elaborá-lo tendo em vista as suas particularidades, observando-se os princípios fundamentais de contabilidade, as disciplinas contidas na Lei 6.404 de 76, a legislação específica do ramo de atividade exercido pela empresa, bem como as NBC emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. O que é importante ressaltar nesse texto? O plano de contas ele foi importantíssimo e indispensável no desenvolvimento do processo contábil durante os anos. E como vimos, toda empresa que existe, que é fundada, deve elaborar o seu plano de contas. Como ela vai elaborar esse plano de contas? Tendo em vista as suas particularidades como entidade, observando os princípios fundamentais de contabilidade. Esses princípios nós ainda vamos estudar em videoaulas posteriores. Então, aguardem, quem quiser já pode dar uma pesquisada. Quais são os princípios fundamentais da contabilidade, Porque para se fazer um plano de contas, devemos observá-lo. Também devem ser observados as disciplinas contidas na Lei 6.404 de 76, uma lei famosíssima, a Lei das Sociedades Anônimas, das Sociedades por Ações. É uma lei bastante utilizada no nosso meio contábil, então estude um pouco sobre a Lei 6.404 de 76. E também deve ficar ligado à legislação específica do ramo de atividade. Se é uma empresa do ramo de comércio, vai ficar entretida nessa legislação. Se é uma empresa do ramo bancário, vai ficar entretida nessa legislação. Se é uma empresa do ramo alimentício, nessa legislação. E bem como a NBC, as NBCs, na verdade, que são as normas brasileiras de contabilidade. Também procurem saber sobre as normas brasileiras de contabilidade. Elas são todas emanadas pelo CFC, que é o nosso órgão competente, o Conselho Federal de Contabilidade. Ele emite essas NBCs que vão regularizar como se deve portar em relação a determinados assuntos. Por isso existem várias NBCs, Então pesquisem, dêem uma olhada no que é uma NBC, quais são as NBCs que existem, tudo bem? Também dê uma pesquisada sobre o Conselho Federal de Contabilidade. Dando prosseguimento, nós vimos que toda empresa que existe deve elaborar um plano de contas. Porém, há exceção. As instituições financeiras, ou seja, os estabelecimentos bancários, elas não vão elaborar o seu plano de contas. Eles já vão adotar um plano pronto. Esse plano dos estabelecimentos bancários,
é um plano de contas específico das instituições do Sistema Financeiro Nacional, COSIF. Assim também acontece com as companhias de seguro, elas não vão elaborar o seu plano, elas já vão adotar um que existe. Elas vão fazer a adoção ao plano de contas específicos, aprovado pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Então, existem essas duas exceções. As instituições financeiras e as companhias de seguro não elaboram, mas sim adotam um plano de contas específico. Tudo bem? Bom, quanto ao tamanho do plano de contas, vai depender. Depende do porte, do ramo de atividade da empresa e também da quantidade de informações que é exigida pelos usuários, ou seja, todos aqueles que precisam saber algo sobre a empresa, que é o governo, nós interessados também, os empregados. Então, há uma gama de usuários, tá? Então, isso vai depender muito. Isso vai ser relevante para saber o tamanho do plano de contas. Depende do porte. Uma empresa do Simples vai ter um plano de contas bem menor do que uma empresa de alto porte, uma empresa que é apurada pelo lucro real, por exemplo. Tá? Então, o tamanho do plano de contas depende desses fatores. Bom, a Lei 6.404, a Lei das Empresas por Ações, como já mencionamos aqui, ela divide as contas em patrimoniais e contas de resultados. Tudo bem? Contas patrimoniais são aquelas que estão dentro do balanço patrimonial, que são os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Já as contas de resultado são aquelas que aparecem na DRE, as despesas, os custos e receitas. A Lei 6.404 de 76, como nós temos que observá-la, ela diz que no plano de contas devem conter tanto as contas patrimoniais como as contas de resultado. Então, todas essas contas vão estar lá juntas no plano de contas. Composição do plano de contas. Como ele é composto, como ele é estruturado. É essencial que um plano de contas contenha pelo menos as seguintes partes: elenco de contas, manual de contas e modelos de demonstrações contábeis padronizados. Nós vamos abordar essas três características importantes que devem haver no plano de contas, começando, logicamente, pelo elenco de contas. O elenco de contas consiste na relação das contas que serão utilizadas para registrar as movimentações. Envolvem a intitulação, que é a rubrica ou nome, e o código de cada conta. Eu costumo assimilar, quando dou aula acerca disso, a um time de futebol. Todo time de futebol tem um elenco de jogadores, né? Cada um possui um nome, né, que é a sua intitulação, e cada um possui um número, que podemos dizer que é o seu código. Então, assim, é o elenco de contas no plano de contas. Elenco, ou seja, são todas as contas daquele plano de contas, onde cada conta tem uma intitulação. Por exemplo, a conta referente a dinheiro espécie, bem sabemos que é a conta caixa. Então, ela tem uma intitulação. E o código é como se fosse um número representativo. Então, isso aí depende do plano de contas, tudo bem? Então, o plano de contas sempre tem que ter o nome da conta e o seu respectivo código. Em qualquer empresa, as contas devem ser agrupadas de acordo com a estrutura estabelecida pela Lei 6.404, visando facilitar a elaboração das demonstrações contábeis. Então, mais uma coisa que devemos observar da Lei 6.404. A Lei 6.404 traz uma estrutura que deve ser obedecida e estabelecida dentro do plano de contas. Então, é importante segui-la, é imprescindível. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre ativo. Então, vai ter uma grande novidade para vocês. Nós aprendemos que ativo é o lado esquerdo do balanço, é o nosso lado positivo, é o lado onde tem as coisas boas, os nossos bens e direitos. Só que nós aprendemos só isso. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Hoje nós vamos aprender que o ativo é dividido em duas partes, em ativo circulante e em ativo não circulante. No ativo circulante, como o nome já diz, circulante, vão ficar as contas onde há uma maior circulação. E como eu sei que a conta tem uma maior circulação? São aquelas contas que vão circular
até o final do período subsequente. Vamos dar um exemplo na data desse vídeo. Nós estamos em janeiro de 2019. Então, ficariam registradas no ativo circulante todas as contas que vão vencer até o final do período subsequente. Qual o meu período subsequente? O meu período atual é 2019. O período subsequente é 2020. Então, todas as contas que vão vencer até 31 de dezembro de 2020 ficam dentro do meu ativo circulante. Agora, as que ultrapassarem vão ficar dentro do ativo não circulante no grupo ativo realizável a longo prazo. Tudo bem? Só que o ativo circulante não somente tem o ativo realizável a longo prazo. Ele também tem investimento, que é em relação aí a todas as ações que eu compro de empresas, né, onde eu me torno aí uma controlada. Todos esses investimentos que nós fazemos são colocados dentro desse grupo do ativo não circulante. Nós também temos o grupo do imobilizado, né, que é tudo aquilo que nós utilizamos para manter a empresa, ou seja, nós temos aí como imobilizado computadores, mesas, cadeiras e por aí vai. E nós também temos o intangível, né, que são aqueles bens impalpáveis que não tocamos. Bom, aí nós podemos dar como exemplo fundo de comércio, patentes. Se você tem dúvida ainda sobre essas nomenclaturas, nas nossas primeiras aulas nós damos um resumo do que seria marcas e patentes, o que viria a ser fundo de comércio, tudo bem? Bom, e no passivo mais o PL é o nosso lado direito, nosso lado negativo, como aprendemos. E ele é dividido em passivo e em patrimônio líquido. O passivo, ele tem o passivo circulante, que é a mesma ideia do ativo circulante. No passivo circulante, são aquelas dívidas que circulam até o final do período subsequente. Usando o mesmo exemplo, aquelas dívidas que circulam até 31 de dezembro de 2020. E nós temos o passivo não circulante, que são aquelas dívidas que extrapolam o final do período subsequente. Tudo bem? Bom, aqui nós trouxemos um exemplo de plano de contas. Claro que é um plano de conta bem resumido mesmo, tá? Obviamente, os planos de contas normais são bem maiores, mas só para termos uma noção. Aqui nós temos o elenco de contas, ó. O código 1 representa o ativo, o 1.1 ativo circulante. E aqui o 1.1.01 caixa. Também temos aí BCM, que é Banco Conta Movimento, tá? E aí nós temos, ó, o ativo circulante 1.1, ativo circulante 1.2 e aí, ó, vai seguindo aí, ó, 1.201, representando as contas referentes ao ativo não circulante. Aqui no outro lado nós temos 2 representando passivo, 2.1 passivo circulante, 2.2 passivo não circulante, 2.3 patrimônio líquido e seguindo aí as suas respectivas contas. Então esse é um exemplo básico de plano de contas com o seu elenco. E aqui também tem, claro, como eu falei, no plano de contas, segundo a Lei 6.404, devem estar tanto as contas patrimoniais, onde vimos aqui no nosso primeiro quadro, como as contas de resultado, tá? Representando aqui o código 3 as despesas, 3.1 despesas operacionais e 4 as receitas, 4.1 receitas operacionais. Então, verificamos que todas as contas, sejam elas patrimoniais ou de resultados, estão dentro do plano de contas. Bom, só para a gente ter uma noçãozinha melhor sobre circulante e não circulante, para que não haja dúvida, eu trouxe essa exemplificação para melhorar e elucidar o nosso conhecimento. O ativo circulante e no passivo circulante classificam-se as contas que representam direitos e obrigações, respectivamente. No ativo circulante, nós temos direitos e no passivo circulante, obrigações, e cujos vencimentos ocorram durante o exercício social seguinte, ou seja, o exercício subsequente ao do balanço que estiver sendo elaborado. É como eu falei para vocês. E exercício social é um período de 12 meses,
coincidente com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No final do exercício social, as empresas apuram os seus resultados e elaboram as demonstrações. Então, o exercício social, sempre quando se referia a isso, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Classificam-se no ativo circulante e no passivo circulante todas as contas que vencem após o período subsequente. Até o final do período subsequente. Então, estamos em 2019, todas as contas que vencem até o final de 2020 estão dentro do ativo. Eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, no exercício de 2017 a 2018, tá? E nós teremos aqui 2018 até chegar a 2019. Vamos fazer um exemplo. Vamos sugerir que houve a compra de um carro por R$ 45 mil em 20 parcelas, com pagamento da primeira parcela em julho de 2017. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é pegar esses R$ 45 mil e dividir por 20, para saber o valor de cada parcela. E eu já coloquei aí no quadro. Então, cada parcela que deve ser paga mensalmente é no valor de R$ 2.250. Bom, aqui o exemplo diz que a primeira parcela foi paga em julho de 2017. Então está aqui, ó, julho é o 7º mês, iniciamos o pagamento aqui da primeira parcela. Então, o que será do ativo circulante? Ativo circulante são todas as contas que ficam até o final do período subsequente. Nós estamos em qual exercício, em qual período? De 2017. Então, será todo 2017 mais o período subsequente. Então, vamos contar. Olha só, nós começamos a pagar no mês 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagaremos 6 parcelas em 2017. Mais as 12 do período subsequente, 6 mais 12, 18. Então, 18 parcelas têm que estar dentro do ativo circulante. Como é que eu faço para apurar o valor? Cada parcela é 2.250. Pego 18 vezes 2.250. Então, 40.500 devem estar no ativo circulante. Tudo bem? E o restante, ou seja, os 4.500 que faltam para chegar a 45 mil, devem ficar no ativo não circulante, nesta continha aqui, ó, neste grupinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ativo realizável a longo prazo. Ou seja, no ativo realizável a longo prazo, vão ficar as 2 parcelas que faltaram. Eram 20 parcelas, 18 ficarão no ativo circulante e 2 ficarão no ativo realizável a longo prazo, que está dentro do ativo não circulante. Tudo bem? Bom. Enfim, aqui nós encerramos a nossa aula. Espero que você tenha conseguido aprender e tenha somado ao seu conhecimento essa videoaula. E te aguardo na nossa aula de número 12. Um forte abraço a todos.